Existe um momento silencioso logo ao despertar em que algo dentro dela parece pesado demais para continuar fingindo leveza. O corpo levanta, mas a mente ainda carrega restos de noites mal resolvidas, expectativas frustradas e uma sensação incômoda de que a vida poderia estar fluindo de outra forma. Nada parece exatamente errado, mas também nada parece verdadeiramente certo. Uma inquietação sutil percorre os pensamentos, como se algo essencial estivesse sendo ignorado há muito tempo. E mesmo sem palavras claras, uma pergunta começa a se formar. Por que, apesar de tanto esforço, a abundância ainda parece distante? Ela observa os próprios padrões se repetindo, dias que começam iguais e terminam com a mesma sensação de incompletude. Pequenos sinais surgem, coincidências que parecem querer dizer algo, mas são descartadas pela pressa ou pelo cansaço. Ainda assim, uma parte mais profunda insiste em perceber. Uma mente começa a perceber que talvez o problema nunca tenha sido o mundo externo. Talvez exista uma frequência silenciosa operando por trás de tudo, moldando experiências antes mesmo que elas aconteçam. E essa percepção, embora sutil, começa a mexer com algo essencial. Foi nesse ponto que ensinamentos de Neville Goddard começaram a ecoar de forma diferente dentro dela. Não como teoria, mas como um chamado interno. Neville não falava de esforço extremo nem de batalhas constantes para conquistar algo fora. Ele apontava para algo muito mais íntimo, a consciência como única realidade criadora. E isso incomoda, porque muda tudo. Se a realidade responde à consciência, então o que tem sido sustentado internamente ao acordar todos os dias? Qual estado tem sido assumido antes mesmo do mundo começar a exigir qualquer coisa? Algo dentro dela reconhece isso, mesmo sem entender completamente. Há uma estranha familiaridade nessa ideia, como se não fosse algo novo, mas algo esquecido. E essa lembrança começa a despertar uma tensão silenciosa. Porque se a abundância não é criada fora, então ela precisa ser ativada dentro. Mas como acessar isso em meio ao caos mental do despertar? Como alterar uma frequência que já parece automática, repetitiva, quase incontrolável? Essa dúvida não paralisa, ela provoca. Existe uma frase que, quando assumida em silêncio no instante exato entre o despertar e o primeiro pensamento consciente, começa a alterar tudo ao redor sem esforço visível, não como mágica, mas como ajuste interno, uma mudança de estado, uma redefinição de identidade. Não se trata de repetir palavras vazias, mas de assumir uma verdade que ainda não foi totalmente aceita. E essa frase não precisa ser forçada, ela apenas precisa ser sentida como real. Sem perceber, uma decisão silenciosa acontece nesse momento. O curioso é que quase ninguém presta atenção nesse intervalo ao acordar. É rápido demais, sutil demais, mas poderoso demais para ser ignorado. É ali que a mente ainda não está totalmente condicionada pelo mundo externo. É ali que a consciência ainda está maleável, aberta, receptiva. Alguns já sentem isso agora, uma espécie de janela invisível que se abre todos os dias, mas que raramente é utilizada de forma consciente. E talvez seja exatamente isso que mantém tantas vidas presas no mesmo ciclo. Mas existe algo específico sobre essa frequência que Neville mencionava, algo que não foi totalmente compreendido pela maioria. Não é apenas pensar positivo, não é apenas desejar mais. Existe um ponto exato onde a consciência deixa de buscar e começa a emitir. E é nesse ponto que tudo muda. O problema é que quase ninguém percebe quando está fora dessa frequência. E ainda menos pessoas sabem o que realmente acontece quando ela finalmente é ativada, justamente nos primeiros minutos ao acordar. Os primeiros minutos após acordar parecem inofensivos, quase automáticos, mas é justamente ali que um erro invisível começa a se repetir sem que ela perceba. Antes mesmo de qualquer ação consciente, pensamentos antigos retornam como ecos, preocupações, memórias, pequenas tensões acumuladas. Nada disso parece grave isoladamente, mas juntos formam um campo, uma frequência, e essa frequência silenciosamente define o rumo do dia. Porque a mente insiste em revisitar exatamente aquilo que mantém tudo no mesmo lugar.
Neville Goddard apontava que o estado assumido ao acordar não é apenas um detalhe, é a origem de tudo o que se manifesta depois. Não se trata do que acontece durante o dia, mas de quem ela decide ser antes do dia começar. E ainda assim, a maioria continua tratando esse momento como irrelevante. Levanta-se carregando o mesmo estado do dia anterior, como alguém que veste uma roupa antiga sem questionar. Como esperar uma realidade diferente sustentando a mesma identidade interna? Algo começa a incomodar quando essa percepção se aprofunda. Se a consciência cria, então cada pensamento recorrente ao despertar não é apenas um reflexo, é uma escolha inconsciente sendo reafirmada. E isso levanta outra questão inevitável. Quantas vezes a escassez foi ativada antes mesmo de sair da cama? Quantas vezes a dúvida foi alimentada antes de qualquer oportunidade surgir? Uma mente começa a perceber que o problema nunca foi a falta de oportunidades, mas a repetição de um estado que bloqueia a capacidade de reconhecê-las. E então surge uma quebra silenciosa de crença. Não é sobre esforço, nunca foi. A tentativa constante de fazer mais talvez tenha sido apenas uma distração sofisticada para evitar encarar o essencial, o estado de ser. Neville não ensinava a lutar contra a realidade, mas a redefinir a origem dela. Isso muda tudo e, ao mesmo tempo, gera desconforto, porque assumir isso significa abandonar a ideia de que fatores externos são responsáveis pelo que se vive. Será que a resistência em aceitar isso é justamente o que mantém tudo como está? Pare. O erro não está no que ela faz durante o dia, está no que ela aceita como verdade antes de qualquer ação. Essa constatação quebra o fluxo automático, cria um espaço, uma pausa rara. E nessa pausa, algo novo pode surgir, mas apenas se houver disposição para observar sem fugir. O que exatamente está sendo assumido como realidade nos primeiros segundos de consciência? E mais importante, isso está alinhado com aquilo que se deseja viver? Neville descrevia estados de consciência como frequências que se tornam experiências inevitáveis quando sustentadas. Não como algo místico distante, mas como uma lei precisa. Assim como uma estação de rádio só pode transmitir aquilo para o qual está sintonizada, a mente também só pode viver aquilo que aceita como real internamente. E isso levanta uma inquietação inevitável. Qual frequência tem sido ativada diariamente sem perceber? Alguns já sentem isso agora, uma leve desconstrução acontecendo por dentro. E ainda assim existe algo mais profundo escondido nesse processo, algo que a maioria ignora completamente. Não basta apenas perceber o erro. Existe um ponto específico onde a mudança começa a acontecer de verdade. Um ponto onde a frequência deixa de ser herdada do passado e passa a ser escolhida conscientemente. E é exatamente nesse ponto que algo surpreendente começa a se revelar. Algo que pode alterar não apenas o dia, mas toda a trajetória. Existe um ponto invisível entre o pensamento automático e a consciência desperta, onde tudo começa a se reorganizar sem esforço. Não é um lugar físico, nem um momento exato marcado no tempo, é um estado. E quando esse estado é compreendido, algo muda de forma quase imperceptível, mas profundamente real. Neville Goddard descrevia isso como um momento em que a consciência deixa de reagir e passa a assumir. Mas o que exatamente está sendo assumido ali quando ainda não há distrações suficientes para mascarar a verdade interna? A maioria tenta mudar a realidade alterando pensamentos superficiais, mas ignora a base que sustenta esses pensamentos, o estado de ser. E é por isso que tantas tentativas falham silenciosamente. Não se trata de repetir afirmações vazias enquanto o sentimento interno contradiz cada palavra. Trata-se de entrar em um estado onde a realidade desejada já é natural. Mas como acessar isso em poucos minutos ao acordar? Como atravessar a barreira entre imaginar e realmente sentir como verdade? Foi aqui que um segundo entendimento começou a emergir, algo que ecoa tanto nos ensinamentos de Neville quanto em estudos da mente consciente. Joseph Murphy também apontava que o subconsciente aceita aquilo que é sentido como real, não aquilo que é apenas pensado. Isso revela uma camada ainda mais profunda. Não é o pensamento que cria, é a convicção silenciosa por trás dele. Então surge uma pergunta inevitável.
O que tem sido sentido como verdade logo ao despertar, antes de qualquer controle consciente? Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre desejar abundância e ser alguém que naturalmente a vive. A primeira cria distância, a segunda elimina qualquer separação. E é exatamente nesse ponto que a frequência muda. Não há mais busca, não há mais espera, apenas um estado assumido. E quando isso acontece, o mundo externo começa a responder de forma quase desconcertante. Coincidências se alinham, oportunidades surgem, caminhos antes invisíveis começam a aparecer. Mas tudo isso é efeito, nunca a causa. A realidade não responde ao que é pedido, responde ao que é aceito como verdade. Essa frase não é apenas uma ideia, ela carrega uma implicação direta e inevitável. Se a abundância ainda não se manifesta de forma consistente, então talvez ela ainda não tenha sido completamente aceita internamente. E isso não é uma falha, é um convite. Um chamado para observar com mais honestidade o que está sendo sustentado nos momentos mais silenciosos do dia. Algo dentro dela reconhece isso, mesmo que ainda exista resistência. E então uma nova percepção começa a surgir, quase como uma revelação interna. O despertar não é apenas físico, é um reinício de identidade. Cada manhã oferece a chance de abandonar completamente o estado anterior e assumir outro sem precisar justificar, sem precisar provar. Mas por que isso parece tão difícil? Porque a mente insiste em voltar ao conhecido, mesmo quando ele não traz os resultados desejados. Essa tensão revela algo essencial que ainda precisa ser compreendido. Nada muda até que muda. E esse ponto de virada não acontece por acúmulo de esforço, mas por clareza. Uma clareza que começa a dissolver dúvidas e alinhar percepção com verdade interna. Mas existe ainda uma confirmação mais profunda, algo que atravessa o tempo e conecta esse entendimento a uma sabedoria muito mais antiga. Algo que, quando revelado, transforma completamente a forma como essa frequência é compreendida e ativada. Existe um momento em que esse entendimento deixa de ser apenas uma ideia interessante e começa a ganhar um peso diferente, quase como uma confirmação silenciosa que atravessa o tempo. E é nesse ponto que um ensinamento antigo surge, não como religião, mas como código oculto sendo finalmente compreendido. Romanos capítulo 8, versículo 28. Não é apenas uma citação, é uma estrutura. Todas as coisas cooperam para o bem. Essa primeira parte já quebra uma crença fundamental. Nada está contra, tudo está respondendo. Mas respondendo a quê exatamente? Quando esse trecho é observado com mais profundidade, algo começa a se reorganizar internamente. Para aqueles que amam a Deus. E aqui surge uma chave esquecida. Amar a Deus, nos ensinamentos mais profundos, nunca foi sobre devoção externa, mas sobre reconhecer a própria consciência como fonte criadora. Neville Goddard enfatizava que Deus não é uma entidade separada, mas a própria imaginação humana em operação. Então, amar a Deus é, na essência, confiar plenamente no estado interno assumido. Algo dentro dela reconhece isso, como se sempre soubesse, mas nunca tivesse articulado dessa forma. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, essa parte, muitas vezes ignorada, revela algo ainda mais direto. Existe uma sintonia, um alinhamento entre aquilo que é assumido internamente e aquilo que se manifesta externamente. Não é destino fixo, é frequência ativa. Quando o estado interno está desalinhado, a realidade reflete confusão. Quando há coerência, tudo começa a cooperar naturalmente. E isso levanta uma pergunta inevitável. O que exatamente tem sido chamado ao acordar todos os dias? Qual versão de realidade está sendo autorizada a existir? A explicação deixa de ser simbólica e se torna prática. Se todas as coisas cooperam, então até os aparentes atrasos, obstáculos e frustrações fazem parte de uma resposta coerente ao estado interno sustentado. Isso não gera culpa, gera consciência, porque muda completamente a posição dela diante da vida, de alguém que reage para alguém que define.
E nesse ponto, a frequência da abundância deixa de ser algo distante e começa a se revelar como um ajuste interno disponível a qualquer momento, especialmente naquele instante inicial do despertar. E então o loop se reforça com mais intensidade. Aquela sensação inicial de que algo estava errado começa a se transformar em outra coisa. Uma percepção de que talvez nada estivesse errado, apenas mal interpretado. O desconforto ao acordar não era um sinal de fracasso, mas um reflexo fiel de um estado sendo repetido. E se esse estado pode ser identificado, então também pode ser alterado. Mas por que, mesmo com essa clareza, ainda existe resistência em assumir completamente essa mudança? Alguns já sentem isso agora, uma espécie de deslocamento interno, como se antigas certezas estivessem perdendo força. Não é confusão, é expansão. Uma mente começa a perceber que aquilo que parecia fixo nunca foi permanente. E isso abre espaço para algo novo, algo mais alinhado, mais coerente. Mas esse processo exige algo que poucos estão dispostos a sustentar: consistência interna sem validação imediata. Será que é exatamente isso que separa aqueles que acessam essa frequência daqueles que apenas tentam? E então surge uma pergunta silenciosa, quase impossível de ignorar. Continuar reagindo ao que já foi criado ou começar a assumir aquilo que ainda não se manifestou? Não há resposta externa para isso, apenas uma escolha interna que ninguém mais pode fazer. E é exatamente essa escolha que começa a preparar o terreno para uma virada emocional inevitável, algo que transforma não apenas a percepção, mas a forma como a realidade é sentida a partir desse ponto. E então algo começa a mudar de forma quase imperceptível, mas impossível de ser ignorada. Não é um evento externo, não é uma conquista visível, é uma virada interna. Aquela necessidade constante de buscar começa a perder força, como se uma compreensão mais profunda estivesse finalmente assumindo o controle. A sensação de falta, que antes parecia tão real, começa a se dissolver lentamente. E no lugar dela surge algo diferente, uma espécie de suficiência silenciosa. Mas de onde isso vem, se nada fora ainda mudou? Essa mudança não acontece porque o mundo melhorou. Acontece porque a percepção se alinhou. Neville Goddard sempre apontou que o sentimento é o segredo, não como emoção passageira, mas como estado contínuo. Quando esse estado muda, a realidade inevitavelmente acompanha. E é nesse momento que uma pergunta inevitável surge. Será que a abundância sempre esteve disponível, mas era rejeitada inconscientemente todos os dias ao acordar? Algo dentro dela reconhece essa possibilidade, e isso muda tudo. A resistência começa a aparecer, mas de forma diferente. Não como negação, mas como um último apego ao antigo, porque assumir uma nova frequência exige abandonar completamente a identidade anterior. E isso, para a mente, parece perigoso. Mesmo que o antigo não funcione, ele ainda é conhecido, e então surge um confronto interno inevitável. Continuar sendo quem sempre foi ou sustentar um novo estado sem garantias externas imediatas? Essa tensão não é um problema, é o sinal de que algo real está acontecendo. Aquilo que é sustentado internamente com verdade se torna inevitável externamente. Essa não é apenas uma frase, é uma linha de separação. De um lado, a repetição automática, do outro, a criação consciente. E quando isso é compreendido de verdade, não há mais como voltar ao estado anterior sem perceber. A ignorância deixa de ser possível. E isso traz uma responsabilidade silenciosa. Cada manhã passa a ser uma escolha clara, não mais um hábito inconsciente. Alguns já sentem isso agora, como se algo tivesse sido ativado por dentro. E então, no meio desse processo, algo quebra completamente o padrão. Nada precisa ser buscado. Essa percepção interrompe tudo. A lógica antiga perde sentido. Porque se a abundância não é algo a ser alcançado, mas sim a ser assumido, então toda a estrutura de esforço muda. Não se trata mais de conquistar, mas de permitir. Não se trata de correr atrás, mas de sustentar. E isso parece simples demais para ser aceito imediatamente. Mas justamente por isso é ignorado pela maioria. Sem perceber, uma decisão silenciosa acontece.
não como um ato dramático, mas como um ajuste interno quase imperceptível, um reposicionamento. E a partir desse ponto, pequenas mudanças começam a surgir naturalmente. Pensamentos diferentes, reações diferentes, até mesmo o corpo responde de outra forma ao despertar. Não há necessidade de forçar, apenas de manter. E isso levanta uma questão inevitável. O que acontece quando esse estado é sustentado por tempo suficiente? A resposta começa a se formar, mas ainda não está completa. Existe um momento específico onde tudo se encaixa, onde a dúvida deixa de existir e a clareza assume completamente. E esse momento não está distante. Ele começa exatamente onde essa compreensão se estabiliza. É ali que o ciclo se fecha, que o loop finalmente se resolve e que a frequência deixa de ser um conceito para se tornar uma experiência real e contínua. E então o ponto finalmente se revela com clareza absoluta. Aquilo que parecia complexo, distante ou até inalcançável se reorganiza em algo simples, direto e inevitável. A frequência da abundância nunca esteve fora. Nunca dependeu de circunstâncias, nem de tempo, nem de esforço acumulado. Ela sempre esteve disponível, no instante em que um estado específico é assumido como verdadeiro. E o mais desconcertante é perceber que isso acontece justamente nos primeiros minutos ao acordar, quando a consciência ainda não foi capturada pelos velhos padrões. O loop se fecha aqui. Não era sobre conquistar algo novo, era sobre parar de reativar o antigo. Neville Goddard descrevia isso como a arte de assumir o sentimento do desejo realizado, não como imaginação forçada, mas como identidade aceita. E quando essa identidade é assumida logo ao despertar, algo muda de forma definitiva. Não há mais espaço para dúvida porque a experiência interna já foi definida. E se a consciência é a única realidade criadora, então o dia inteiro passa a ser apenas um reflexo dessa decisão inicial. Isso levanta uma pergunta essencial. O que realmente impede alguém de assumir esse estado todos os dias, sabendo que é ali que tudo começa? A resposta não está em falta de capacidade, está em falta de permanência. Manter um estado sem validação imediata exige algo raro, figuridade interna. Porque o mundo externo pode não refletir instantaneamente, mas isso não invalida o que foi assumido. Pelo contrário, confirma que ainda existe um intervalo onde a fé consciente precisa sustentar o novo estado. E é exatamente nesse intervalo que a maioria desiste, voltando automaticamente ao antigo padrão. Uma mente começa a perceber que não é a técnica que falha, é a continuidade. E quando essa continuidade finalmente se estabelece, algo surpreendente acontece. A necessidade de verificar resultados desaparece, a ansiedade se dissolve. Existe uma tranquilidade que não depende mais de provas externas. E essa tranquilidade não é passiva, ela é ativa, criadora, porque sustenta o estado sem interferência. E é nesse ponto que a frequência da abundância deixa de ser ativada apenas por alguns minutos e começa a se estender naturalmente ao longo do dia. Algo dentro dela reconhece isso como verdadeiro, quase óbvio. A antiga sensação de busca já não faz sentido. Não há mais urgência em mudar o mundo porque o centro da criação já foi ajustado. E, curiosamente, é exatamente nesse momento que o mundo começa a responder com mais fluidez, não como recompensa, mas como consequência inevitável. Situações se alinham, respostas aparecem, caminhos se abrem sem esforço forçado. Mas isso não surpreende mais, porque a causa já foi compreendida. Alguns já sentem isso agora, uma estabilidade diferente, como se algo finalmente tivesse encontrado seu lugar. Sem perceber, aquela inquietação inicial desaparece, não porque foi resolvida externamente, mas porque perdeu a base que a sustentava. O despertar deixa de ser um momento de repetição inconsciente e se transforma num ponto de criação deliberada. E isso muda tudo, não apenas o dia, mas a forma como a realidade inteira é construída a partir de dentro. A pergunta agora não é mais como mudar a vida, mas qual estado será escolhido manter a partir daqui?
E é exatamente essa escolha que prepara o próximo passo, algo ainda mais concreto, mais aplicável, uma forma de transformar esse entendimento em prática diária. Porque compreender muda a percepção, mas aplicar sustenta a transformação. E existe uma forma específica de fazer isso nos primeiros minutos ao acordar. Algo simples, mas profundamente eficaz que consolida essa frequência de forma definitiva. E então tudo se torna mais simples do que parecia no início, quase direto demais para a mente aceitar sem resistência. Não há técnica complexa, não há ritual elaborado, apenas um ajuste consciente nos primeiros minutos após o despertar. Antes de qualquer pensamento automático ganhar força, existe um instante em que a consciência ainda está aberta, receptiva, silenciosa. É ali que a prática começa, não como esforço, mas como decisão. Um estado é escolhido e sustentado. E a pergunta que surge é inevitável. Qual identidade será assumida antes que o mundo tente definir isso novamente? A prática não começa com palavras, começa com sensação. O corpo ainda é imóvel, a respiração natural, e então uma leve mudança interna, como se algo já tivesse dado certo, como se a abundância já fosse um fato consumado, não um objetivo distante. Neville Goddard insistia que o sentimento do desejo realizado é o único requisito. Então não há necessidade de visualizar com perfeição, nem de repetir frases mecanicamente. Basta entrar no estado, permanecer ali por alguns minutos, deixar que essa sensação se torne familiar, natural, quase óbvia. Eu sou deixa de ser apenas uma expressão e passa a ser um ponto de partida, não como afirmação forçada, mas como reconhecimento silencioso. Eu sou abundância. Eu sou aquilo que já está completo. Essas ideias não são repetidas para convencer, são assumidas como verdade temporária até que se tornem permanentes. E algo começa a acontecer quando isso é feito logo ao acordar. A mente não questiona com a mesma intensidade. O estado encontra menos resistência. E isso permite que a frequência se estabeleça com mais facilidade. Uma metáfora começa a se formar com clareza. É como ajustar o tom de um instrumento antes de iniciar uma música. Se o tom está errado no início, toda a melodia se desvia, mas quando o ajuste é feito corretamente, cada nota seguinte naturalmente se alinha. O despertar é esse momento de afinação, ignorado pela maioria, decisivo para quem compreende. E então surge outra pergunta silenciosa. Quantos dias foram vividos fora de sintonia, simplesmente por não perceber esse detalhe? A prática pode ser mental, quase invisível para qualquer observador externo. Alguns instantes de presença, de escolha interna, de permanência no estado correto. E então, soltar. Não no sentido de abandonar, mas de confiar. Seguir o dia sem tentar controlar cada resultado, sem ansiedade para ver provas imediatas. Porque aquilo que foi assumido já começou a operar. E nesse ponto, algo muda profundamente. A necessidade de confirmação externa perde força. Sem perceber, uma nova forma de viver começa a se estabelecer. O despertar deixa de ser um reflexo do passado e passa a ser um portal de criação consciente. Pequenos sinais começam a aparecer ao longo do dia, não como coincidências aleatórias, mas como respostas coerentes ao novo estado sustentado. E isso reforça ainda mais a prática, tornando-a não apenas possível, mas inevitável. Uma mente começa a perceber que nunca foi sobre tempo, sempre foi sobre alinhamento. E então surge uma reflexão final, silenciosa, mas impossível de ignorar. Continuar despertando todos os dias na mesma frequência de sempre? Ou assumir de forma definitiva a identidade que já contém tudo aquilo que antes parecia distante? Não há imposição, não há pedido, apenas um convite interno que ecoa de forma diferente para cada um. E talvez, ao compartilhar essa percepção, algo semelhante desperte em outras consciências, não como obrigação, mas como reconhecimento. Porque no fim, a decisão mais importante nunca é externa, ela acontece em silêncio, no instante em que alguém escolhe quem realmente é.